Queridos irmãos e irmãs, sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Estamos mais uma vez nesse nosso encontro, pedindo a presença da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, para que nos ilumine nesse momento de reflexão, nesses instantes em que vivenciaremos o 10º passo da Pastoral da Sobriedade, que é o passo servir, importantíssimo para cada um de nós, não só da Pastoral da Sobriedade, mas em qualquer circunstância na nossa vida terrena. Servir significa colocar em prática aquilo tudo que Jesus pede para nós e que veio nos ensinar. Vamos iniciar com a oração da sobriedade. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados. Sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti, entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados, para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os nossos preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade redentora de Cristo, dá-nos a sobriedade. Queridos irmãos, queridas irmãs, o passo de hoje, servir, nos leva a refletir, meus irmãos, daquilo que nós estamos fazendo na nossa prática pastoral e muito mais além na nossa prática humana. Porque a nossa prática pastoral faz com que nossas ações sejam conscientes, pensadas, em cima desse trabalho que nós buscamos desenvolver, que é o trabalho pastoral. Mas é no dia a dia, no nosso cotidiano, durante a nossa vida, quando nós estamos, de uma certa forma, desprendidos mentalmente da nossa missão pastoral. No trabalho, em casa, no convívio com os familiares, na escola, nas ruas, transporte público. Quantas vezes ali nós negamos, nós deixamos de fazer aquilo que Jesus nos pediu de uma forma tão carinhosa, mas de uma forma firme e bastante pedagógica. O servir que nos pede, que Jesus nos pede, para que nós nos coloquemos a serviço da nossa comunidade, mas a serviço de todos os outros nossos irmãos, principalmente daqueles que sofrem, é aqui que se encontra a maior das virtudes que nós podemos desenvolver. Quantas vezes nós vemos na rua pessoas que se encaixam nesse modelo de exclusão que Jesus vai nos apresentar hoje, nesse trecho que nós vamos ler de Mateus 25, de 31, 40. Jesus vai nos falar o que é que nós precisamos fazer para realmente colocar nossa vida num serviço autêntico. Aquele serviço de sacristia, aquele serviço de celebração, aquele serviço que nós fazemos dentro da missa, nos grupos de pastorais, esse é um servir que tem o seu sentido realmente valoroso. Mas é fora das nossas igrejas, dos nossos templos, das nossas salas de reunião, que o nosso servir realmente tem um significado mais profundo e um significado muito mais evangélico, muito mais bíblico do que esse significado que nós buscamos dar dentro das nossas reuniões.
Meus irmãos, é muito comum nós nos incomodarmos com os excluídos na nossa vida. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa bêbada, que está cheirando mal, que está falando bobagem, ofendendo, incomodando. Ninguém gosta de saber que está cruzando na rua ou está sentando no mesmo banco do ônibus com uma pessoa que já foi encarcerada, uma pessoa que já foi condenada. Olha só como nós temos os nossos preconceitos com as minorias, os grupos dito aí homossexuais, LGBTs, os negros, os pobres realmente, aqueles que, quando nós temos um primeiro contato, chega a nos incomodar. Há pouco tempo atrás eu reencontrei com um amigo, fazia anos que não via, mais de 20 anos. E nesse reencontro nós começamos a trocar as figurinhas, o que você está fazendo, como está a família, filhos, netos, né? E nessa troca de confidências, para a gente colocar em ordem a nossa vida, ele me perguntou assim: e seu trabalho continua ainda no hospital? Eu, sim, continuo no hospital, agora já de uma forma um pouco menos acelerada, porque eu tenho uma dedicação com uma comunidade terapêutica, onde nós acolhemos todo período entre 15 a 20 acolhidos que são dependentes químicos. E ele assim, de uma forma meio espantada, meio atônito, você olha, como, né? Perdendo tempo com quem faz uso de droga porque quer, por quem deixou se perder e não quer mais voltar, não quer mais encontrar o próprio caminho, né? Perder tempo com uma pessoa desse tipo, né? Demonstra naquela fala desse meu amigo antigo um desconhecimento muito grande em relação à dependência química e as particularidades que faz com que a dependência se transforme numa escravidão, transforme o dependente num escravo e não apenas num doente. A doença é a parte da medicina, né, que explica que existe uma doença chamada dependência química. Mas muito mais do que isso é a escravidão, aquilo que escraviza a mente, escraviza o coração, escraviza a pessoa por completo. Ele perde toda a capacidade de se gerenciar. Quem gerencia a vida dele é a droga. E por conta da droga ele faz coisas absurdas. Ele vende o que tem, e o que não tem também. Pega o que é dos outros. Deixa de trazer o sustento para dentro de casa, deixa de cuidar da própria vida, se torna um escravo daquela droga, se torna aquele dependente numa situação mais profunda do termo, dependente absoluto, e não consegue sair dele. E esse meu amigo, num determinado momento que eu tentei começar a explicar para ele que o dependente químico é um dos excluídos do Evangelho, ele sacou a sua carteira de cigarro, acendeu um cigarro, e eu aproveitei aquela oportunidade para dizer para ele o quão difícil que é ele largar de fumar. E fiz um inquirimento assim, né? Olha, não está te fazendo mal? Tá sim, rapaz, mas eu não consigo. Foi a oportunidade que eu tive para poder esclarecer para ele que a dependência que ele tem do cigarro, do tabaco, é tão forte ou não chega nem perto de quem fica dependente de uma substância psicoativa muito mais forte, como é o caso da cocaína, do crack e seus derivados, né? E outras drogas psicotrópicas. Naquele momento ele conseguiu entender um pouquinho o que eu estava dizendo.
e disse que ele não prejudica ninguém, não faz mal para ninguém e que o dependente químico rouba, e que realmente eles chegam numa outra dimensão. Profunda é a sua dependência, profunda é a sua escravidão. Mas muitas das vezes assim, quase que em 100% dos casos, todo dependente químico, ele tem no fundo do seu coração um desejo imenso de sair dessa dependência, de se libertar desse vício. Mas encontra barreiras terríveis, barreiras humanas terríveis, porque a dependência causa sensações físicas e psicológicas tão grandes que ele acaba cedendo essa possibilidade da sua recuperação em troca do prazer que aquela substância lhe proporciona. Então, meus irmãos, se nós estamos hoje prestes a ler um texto que Jesus nos diz que nós precisamos servir na pessoa daquele que sofre, e se o dependente químico é um sofredor, que iniciou sua atividade na dependência, no uso de drogas, por vontade própria, mas agora não consegue sair mais, é nossa missão ir em busca também desse irmão, ir ao seu encontro e mostrar para ele que caminho que ele tem que percorrer para ir se livrando dessa dependência, desse vício, desse pecado. Então, a pastoral da sobriedade, ela é uma ação concreta da igreja na prática desse texto que nós vamos ler hoje. Um dos textos, né? Nós praticamos tudo aquilo que a Bíblia nos pede. O Evangelho de Jesus, ele é claro na nossa missão, nessa caminhada que nós temos aqui no meio da humanidade com os nossos irmãos. Mas esse texto, ele é bastante profundo nesse sentido. Então, ao fazer a leitura desse texto, meus irmãos, nós vamos nos aprofundando um pouco mais naquilo que Jesus quer de nós. E vamos despertando também que qual que é a nossa missão, o nosso servir dentro da pastoral da sobriedade para os dependentes químicos. É nesse sentido. Não é simplesmente se dedicar à oração. A oração é uma das partes, mas nós temos outras coisas para fazer. É o conhecimento do caminho que nós podemos fazer esse resgate. Servir dessa forma, buscar esse irmão, levar para uma comunidade terapêutica, trazer para dentro dos nossos grupos de pastoral, esclarecer a ele, esclarecer os familiares o que é essa dependência química, ajudá-lo na busca da psiquiatria, nos recursos que a medicina oferece. Então, pastoral da sobriedade, enquanto agente que se coloca a serviço daquele que sofre nesse campo específico, a dependência química, tem uma possibilidade enorme de nós praticarmos o Evangelho aqui dentro. Esse texto do Evangelho, pelo menos. Então, meus irmãos, para que nós possamos aprofundar esse nosso conhecimento hoje e meditar um pouquinho na vivência desse 10º passo, servir, nós vamos aqui pedir que Nossa Senhora, a exemplo dela, tão servidora que foi, nos ajude a compreender o texto. Nós vamos ler Mateus 25, de 31 a 40. Então, os irmãos que quiserem acompanhar, pode procurar aí. Vamos ler. Mateus 25, de 31 a 40. O julgamento das nações. Interessante que neste capítulo 25, é bom que leiamos todos eles para compreendermos esses aspectos que Jesus vem colocar aqui no fim. Porque antes disso Jesus fala várias parábolas, né? O evangelista nos conta várias parábolas de Jesus. E culmina esse capítulo 25 com esse texto aqui. O julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. Então ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita: venham, benditos do meu Pai, recebam por herança
o reino preparado para vocês, desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Era estrangeiro e me acolheram. Estava nu e me vestiram. Estava doente e me visitaram. Estava na cadeia e vieram me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te acolhemos? Nu e te vestimos? E quando é que te vimos doente ou na cadeia e fomos visitar-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Eu lhes garanto, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Meus irmãos, que palavras maravilhosas e que palavras que traz para nós um acalento tão grande para a nossa alma, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Olha o que Jesus nos pede aqui, né? Acolher a Jesus na pessoa daquele que sofre, daquele que está preso, no encarcerado, né? No pobre. O encarcerado injustiçado, às vezes, demora a se fazer justiça, ele fica encarcerado por um período assim abusivo, e nós temos a pastoral carcerária que vai lá, que acolhe, que reza junto, que ora junto e que traz a possibilidade da esperança. Entre esses irmãos excluídos, nós vamos encontrar também os dependentes químicos, que ficam aí jogados para os cantos e que ninguém quer ver, incomoda muita gente. Na porta da nossa igreja, da nossa casa de Deus, a nossa matriz aí, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, de vez em quando nós temos pessoas que, abandonadas na rua, se deitam ali nas marquises e incomodam muitos dos nossos irmãos que estão chegando para a missa. Olha que nós estamos vindo na missa, vamos entrar para partilhar a palavra e a Eucaristia e nos incomodamos com o irmão que está ali, excluído pela sociedade, de uma forma que ele participou dessa exclusão, mas que não consegue mais sair sozinho. E muitos irmãos nossos entram indignados com aquela cena, reclamam para o padre, reclamam para o outro irmão que está no banco ao lado: precisa acabar com isso, porque não chama a polícia? Isso não é caso de polícia, isso é caso de pastoral. É de levar esse irmão de novo para Jesus, colocar no colo de Maria, como Jesus está colocado, colocar esse irmão lá também. Mas ele precisa de ajuda para compreender isso. Se nós não conseguimos, como agentes da pastoral, fazer esse trabalho de colocar nosso servir, a nossa assistência para esse irmão que sofre, e em nome dele, nesse irmão, estamos servindo a Jesus, então nós não estamos conseguindo cumprir esses mandamentos bíblicos, esse texto que Mateus nos coloca dessa forma tão linda e tão poética até, não é? De Jesus dizendo para nós, no julgamento das nações, uma coisa que há acontecer no futuro, como é que nós vamos ser vistos e reconhecidos pelo nosso Pai misericordioso? Como é que Ele vai nos julgar? Quem serão os benditos do reino de Deus? São aqueles que hoje buscam atender nos excluídos a pessoa de Jesus Cristo, acolher no excluído a pessoa de Jesus Cristo. Cada pastoral, com a sua denominação, com seu perfil, com seu carisma, vai buscar um determinado excluído. Pastoral da sobriedade busca o dependente químico. Ah, mas é difícil lidar com esse povo? Não é. Esse povo é tão criatura quanto nós. É criatura divina, é luz de Deus neste mundo. Só que é uma luz que está apagada. O que nós precisamos? Acender essa chama que existe nele, com o Evangelho, com a acolhida, com a palavra, mas acima de tudo com a ação. Não adianta dizer
A droga é um mal e o mal está te destruindo. E eu preciso ajudá-lo a arrancar esse mal de dentro dele. Essa é a função da pastoral da sobriedade e esse é o que o passo de hoje nos pede, servir. Se eu não conseguir abraçar esse irmão, levar ele para um ambiente onde ele consiga ter a tranquilidade, possibilidade de se recuperar das suas dependências, e existem vários estágios de lugares, não é só a internação, muitas das vezes nós conseguimos fazer esse serviço dentro da casa desse nosso irmão mesmo, sem tirar ele de dentro da casa. Mas nós precisamos nos colocar a serviço. Então esse é o servir de hoje, meus queridos. A exemplo de Maria, servir para fazer dos excluídos os preferidos. E que quem sabe, no momento oportuno, no dia do juízo final, Deus misericordioso possa olhar para nós também e ver em nós esse que vestiu, alimentou, deu água, deu a visita, fez alguma coisa por ele, na pessoa do pequeno, na pessoa do excluído. Bom, concluímos, meus irmãos, mais uma vez com a oração da Pastoral da Sobriedade, para que vá gravando no nosso coração, a cada reunião que vamos fazendo, vá gravando em nosso coração essa oração com esses passos tão necessários para a nossa vida em sobriedade. Senhor, admito minha dependência dos meus vícios e pecados. Sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança no programa de vida nova. Confio em Ti. Entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Que a piedade redentora de Cristo nos conserve nessa missão de fazer o serviço da forma que esse irmão precisa, que todos os irmãos precisarem de cada um de nós. E que nós possamos também nessa semana fazer uma leitura profunda de Mateus 25, todos os seus versículos, para que nós consigamos compreender um pouco esse passo de hoje, servir gratuitamente para fazer dos excluídos os nossos preferidos. Que Nossa Senhora da Piedade nos abençoe a cada um de uma forma bastante rica e abundante, para que o nosso coração também se abra ao serviço. As bênçãos para todos, que a Santíssima Trindade esteja sempre presente nos nossos atos, a bênção também do nosso pároco, Padre João Carlos Batista, que abençoe todos os paroquianos e todos aqueles que trabalham pelas pastorais na nossa igreja. Até a próxima, meus irmãos. Deus nos conserve até lá com o desejo de servir os excluídos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus Cristo, nos encha do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantenha em sobriedade, agora e sempre. Amém.